Muito bem, senhoras e senhores. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero assim para lá de especial. Esse episódio, sem dúvida nenhuma, é um episódio que me deixou muito feliz em estar aqui realizando. E eu penso que quem estiver assistindo vai se interessar muito mesmo. A gente recebe as pessoas no nosso consultório e as pessoas têm muita dúvida e as pessoas têm muito medo quando a gente fala em tumor de pâncreas, tumor de fígado, tumor de vias biliares e, obviamente, por motivos óbvios, são tumores que têm um prognóstico ruim. Mas não é bem assim. A gente tenta mostrar para as pessoas que existe tratamento e que tem pessoas até que se curam. Então, nós vamos fazer um episódio falando disso hoje, de fígado, de pâncreas, de vias biliares, de metástase hepática. E você está hoje em mais um episódio do OncoCast, que é produzido pela Oncoprime. Meu nome é José Spila Neto, eu sou oncologista aqui da Oncoprime, sou diretor técnico e eu sou mestre em ciências na área de clínica médica pela Unicamp. Comigo hoje nós temos a honra e o prazer de receber doutor, professor Orlando Torres. O professor Orlando Torres é cirurgião geral, e o professor Orlando é especialista em cirurgia de vias biliares, fígado e pâncreas, tanto que escreveu um livro fantástico a respeito desse assunto. E com a gente também hoje, aqui nesse episódio, está o Dr. Leandro Dutra Pérez. Leandro Dutra Pérez é cirurgião também geral, videolaparoscopista e cirurgião também de pâncreas, fígado, vias biliares. E, além de tudo, o Dr. Leandro Dutra Pérez é meu irmão, né? Considero o Leandro um cara que... irmão de sangue mesmo. Então, queria um pouco, professor Orlando e Dr. Leandro, queria passar a palavra, professor, para o senhor poder se apresentar. A gente está acostumado a fazer os oncocasts aqui com as pessoas da cidade, então eu queria que o senhor se apresentasse. E depois, o Leandro, logo em seguida, se quiser aproveitar e se apresentar também, Leandro, fique à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui em Rondonópolis, mas ainda de participar dessa discussão sobre tumores de fígado, pâncreas e via biliar. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e tenho treinamento em fígado, pâncreas e vias biliares no Brasil e fora do Brasil. E a gente é de São Luís do Maranhão, coordena o serviço de cirurgia do aparelho digestivo e transplante de fígado, a unidade hepatopancreato biliar. A gente tem um volume de cirurgia de fígado, pâncreas e via biliar regular dentro do serviço público, do Sistema Único de Saúde, e também operamos em 2 hospitais privados em São Luís. Nós temos mestrado, doutorado e livre docência como formação acadêmica. A gente tem também vários, além do livro que você citou, nós temos vários artigos publicados nessa área. Doutor Leandro. Muitos que estão assistindo já me conhecem, né? Eu estou no serviço da Oncoprime desde que foi fundada, né? Meu nome é Leandro Dutra Pérez, sou cirurgião do aparelho digestivo e também atuo como área de atuação em pâncreas, vias biliares e fígado. E também sou um dos cirurgiões do serviço da Oncoprime. E hoje a gente tem a honra de estar aqui com a gente o doutor Orlando. Vou falar pouco, vou mais perguntar. A gente vai mais aproveitar do senhor que a gente falar, né, Neto? É isso aí. E queria agradecer pela presença aqui, de estar aqui na nossa clínica e deixar o senhor à vontade para falar aqui para a gente. Professor Orlando, eu considero a cirurgia, eu considero a cirurgia geral como um todo uma coisa que quem faz eu considero que é ungido por Deus mesmo, né? Eu acho que a pessoa que escolhe esse caminho foi, na verdade, escolhido mesmo, porque quando você chega nesse ponto, você passa a responsabilidade para o cirurgião de eventualmente salvar uma vida. Em especial se você faz isso em caráter de urgência, em traumas, grandes traumas e etc. Mas dentro da cirurgia de maneira geral, eu considero que existe uma topografia que é para poucos. E nós estamos, para as pessoas entenderem, nós estamos falando aqui da topografia de cirurgia de pâncreas, de fígado e de vias biliares. As pessoas, os cirurgiões de maneira geral, eles
aprendem, mas não aprendem em volume, e eventualmente eles não fazem, eles acabam encaminhando. Eles fazem isso eventualmente porque não tem muito preparo, ou porque tem medo, porque tem muitas estruturas vasculares, e a gente considera que seja uma área muito complicada. Eu queria que o senhor me falasse assim, o que levou o senhor a escolher esse tipo de topografia, de escolher o pâncreas, o fígado, como uma área de especialidade, na verdade, uma subespecialidade mesmo da cirurgia, né? E fazer com maestria. O que te impulsionou inicialmente? Essa é uma questão bem interessante que você citou. Um outro detalhe que merece ser acrescentado é porque é um procedimento complexo, é um procedimento demorado. Além do mais, os resultados não são semelhantes a uma cirurgia mais simples, tipo uma cirurgia bariátrica, colestectomia. Então, os resultados são diferentes. Então, você vai ter resultados bons, resultados muito bons, e vai ter resultados ruins. A gente balança muito nisso, depende de vários fatores. Quando a gente terminou a cirurgia da parede, a gente viu pessoas com tumor de fígado, tumor de pâncreas, e a proposta da instituição era criar um centro de tratamento de pacientes com doença do fígado. Daí entraram todos os hepatologistas clínicos e eles pediram para os cirurgiões entrarem. Na época foram 6 cirurgiões que entraram. 2 anos depois só estava eu como cirurgião, ou seja, todos os outros saíram porque viram que era muito complexo realmente, que tinha muita discussão, de debate com o pessoal da oncologia clínica, e a partir daí a gente fez o treinamento. Nosso primeiro treinamento foi no Memória de Nova York, que na época o Blumgart foi o nosso preceptor, e a gente viu muita coisa e viu que dava para aprender mais. De lá para cá a gente viu a necessidade dos pacientes hepatopata crônico com a necessidade de transplantar. A gente fez o treinamento de transplante em Pittsburgh. Quem primeiro fez transplante no mundo foi o Thomas Staso, ele que criou o serviço de Pittsburgh, e na época que a gente ficou, o chefe era o Amadeu Marcos, e a gente aprendeu muito com o Amadeu e o Paulo Fontes, de forma que quando a gente retornou para o Brasil, a gente voltou preparado para fazer, mas precisava ter volume, ter experiência. Com a criação do núcleo, no começo poucas pessoas iam para lá, tem mais de 20 anos isso, depois passou a ser um caminho natural dos pacientes com doença do fígado, do pâncreas biliar, o paciente ictérico, o paciente cirrótico, ele acabava indo para lá, e aí aumentou o volume, aumentou a frequência, o Estado começou a dar mais apoio, e a gente começou a operar no hospital universitário e começou a ser chamado para operar no hospital privado. Então acabou sendo uma bola de neve para beneficiar, a parte para beneficiar o paciente, e o grupo começou a discutir mais, sendo que no final a gente mandou para solicitar o credenciamento do transplante de fígado, e que a gente conseguiu, e hoje a gente consegue somar ali fígado, pâncreas biliar e transplante. Professor, eu estou aqui na cidade faz mais de 20 anos e eu considero que a gente amadureceu cirurgicamente, amadureceu. A gente fazia muita coisa, nós temos o Dr. Leandro Morozinski, que é incrível. Leandro, eu costumo falar que ele faz esôfago sozinho, né, Leandro? Ele é um cara incrível e tem uma mão fantástica, mas a gente amadureceu na cidade cirurgicamente, a gente passou a fazer uma coisa diferente quando o Leandro veio. Quando ele fez a parceria com o Leandro Morozinski, a coisa começou a ficar muito diferente, em 2 sentidos. Primeiro, as grandes cirurgias abertas, elas começaram a diminuir. Primeiro, o Leandro tem uma especialidade em vídeo que o resultado é incrível. E detalhe, a gente sabe hoje que não prejudica em nada a sobrevida, muito pelo contrário. E depois, o Leandro foi, logo que ele chegou, o Morozinski já fazia muito bem, mas o Leandro acabou sendo uma referência para a gente aqui, a gente acabou começando a fazer, né, Leandro, de uma maneira um pouco mais intensa, fígado e pâncreas e etc. Então, dito isso e fazendo jus ao que eles fizeram na cidade, com o apoio do Leandro Morozinski, mas o que o Leandro trouxe de benefício na cidade, queria que o senhor soubesse que o Leandro foi responsável por isso. E eu queria que você falasse também, Leandro, só para a gente já progredir para o pâncreas e começar a falar um pouco mais, da sua experiência com isso. E eu queria que você falasse também o que te fez partir para esse caminho, cara. Eu prometo que vou só fazer essa pergunta, assim, porque não vou te pôr muito não vou te pôr muito aí no jogo. Quero deixar mais para o professor falar, mas eu fiz minha formação em Itaperuna, né, lá com o Dr. Renan, o Tinoco, o Dr. Orlando conhece bem.
E quando eu estava saindo da residência, fui convidado pelo um grande amigo e irmão, que é o Rodrigo Amil. Ele hoje está lá em Itaperuna fazendo transplante ainda. E foi através daí que a gente começou a seguir outros colegas, acompanhar outros colegas, como o Lúcio, como o Marcelo N. E de lá para cá a gente começou a trabalhar nessa área. Já a laparoscopia já era uma formação de base, porque na minha residência, quando eu cheguei a Rondonópolis, eu não fazia uma apendicite aberta, né? E eles brincavam lá no fígado, né? Que quando eu ia, deixa eu te ensinar a operar uma colestectomia aberta. Porque realmente o nosso serviço era tanto pujante por laparoscopia que a gente acabei meio que fazendo um caminho contrário. Depois, quando eu fui pro fígado e vias biliares, que eu comecei a realmente aprender a cirurgia aberta, e realmente é uma cirurgia diferente de todas as outras cirurgias do aparelho digestivo, porque demanda muito conhecimento de cirurgia vascular, demanda uma delicadeza e deixa eu falar de uma maneira que as pessoas entendam isso melhor. Não que as cirurgias, as outras demais áreas, elas são brutas, digamos assim, mas depende uma delicadeza e uma destreza e uma habilidade e maior tempo de formação. É por isso que muitos colegas normalmente não gostam dessa área, porque demanda mais tempo, demanda mais tempo de cirurgia e, além disso, um conhecimento clínico também do pré e pós-operatório desses pacientes. Além disso, o cirurgião hepatobiliar, ele tem que ter um conhecimento de radiologia também importante. Ele não dá para ele delegar só para o radiologista a responsabilidade. A gente tem tanto pré-operatório como perioperatório, por exemplo, com ultrassom intraoperatório que a gente faz. Então, é realmente uma área muito complexa, né? Já dizia o Mattocks, que é mais essa área do trauma, que é a alma cirúrgica, né? É esse miolo ali onde está a porta, verdade. Onde está o pâncreas e o fígado. Sim. E o transplante é uma coisa que hoje a gente não trabalha, a gente está tentando montar um serviço, inclusive com a doutora Daniele, de captação inicialmente. Mas hoje eu não trabalho mais com transplante. O transplante é uma coisa apaixonante. Só quem trabalhou, professor que pode também, aproveitando o gancho, se o professor quiser falar um pouco sobre isso, quando a gente vê o pós-operatório, é uma coisa apaixonante. Nós temos um paciente aqui recente, verdade. Que eu encaminhei para o Calil, lá no Sul. Fizemos uma live até recentemente, o Renato. Vamos convidar ele aqui. Eu falei pro Leandro, vamos trazer ele para cá, porque foi incrível. Eu comecei a assistir, não parei. E é uma coisa apaixonante. O transplante é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas da medicina. E aí esse caminho foi natural. Eu cheguei aqui e as coisas foram acontecendo e estamos aqui. Mas eu não quero falar muito não, deixar o professor Orlando. Queria, professor, aproveitar esse gancho e falar um pouquinho do transplante. Assim, inclusive, para a gente ter um pouquinho de formação técnica, das indicações do transplante quando o paciente tem um tumor de fígado. Porque é comum os pacientes procurarem, eu estou com colangiocarcinoma, será que eu posso transplantar? Exatamente. Eu estou com hepatocarcinoma, e aí? Quando que e quais são esses critérios? Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Você apontou uma coisa que está muito em alta agora, que é o termo chamado transplante oncology. A gente tem participa de um grupo internacional que eles estão discutindo muito transplante oncology, que inclui o mais comum e mais prevalente, que é o carcinoma hepatocelular, ou seja, o carcinoma hepatocelular talvez seja o que carreou as doenças malignas do fígado, do pâncreas e via biliar para o transplante. E a indicação do transplante no carcinoma hepatocelular, quando o paciente tem um tumor de até 5 centímetros, ou quando ele tem 3 tumores, onde o maior não ultrapassa 3 centímetros. É chamado critério de Milão, critério de Mazzaferro. É comum a gente pensar assim, o paciente tem um montão de tumor no fígado, agora só transplante. Esse não entra para transplante porque ele está fora do critério, que a sobrevida vai ser muito curta se fizer o transplante desse paciente. Então, se tiver um tumor só, de até 5 centímetros é transplante, se tiver 3, onde o maior não ultrapassa 3 centímetros, ele também é transplante. Daí, começou a ser realizado tumor para metástase hepática de tumores neuroendócrinos, ou seja, é uma indicação bem interessante. Tem casos
de paciente que tem tumor neuroendócrino de corpo, cauda de pâncreas, por exemplo, ou cabeça do pâncreas. A gente tira o primário, manda o paciente para a oncologia clínica. Se o paciente está estável, após 6 meses, 1 ano, a gente leva para o transplante hepático, é uma indicação excelente. Nos Estados Unidos e na Europa, começaram a fazer para colangiocarcinoma, com transplante cadavérico, inclusive. A Clínica Mayo foi o principal, o protocolo é o protocolo da Clínica Mayo. E no Canadá, o Gonzalo está fazendo transplante para colangiocarcinoma. A gente já participou de um transplante aqui para colangiocarcinoma no Rio de Janeiro, mas foi transplante intervivos. Ou seja, no Brasil ainda não está autorizado para fazer transplante cadavérico para colangiocarcinoma. O outro é a metástase hepática do câncer coloretal. A metástase hepática começou em 2004, 2005, mas não teve muita força. 8, 10 anos depois, o grupo da Noruega, o Poldag é amigo nosso, a gente já levou o Poldag lá em São Luís. Eles tinham muito fígado, a doação era muito grande, então sobrava fígado para eles. Eles começaram a incluir paciente com metástase hepática para fazer transplante. Começaram a ter um critério, começou o critério chamado SECA1, SECA2 e agora o critério de Oslo, exatamente porque o grupo deles é da Noruega, onde se você entra no critério de Oslo, o paciente pode transplantar com resultados inclusive melhores do que carcinoma parcelar e melhor do que quimioterapia. No Brasil ainda não tem. No Rio de Janeiro, o Eduardo Fernandes já fez 5 casos de transplante para metástase hepática de câncer coloretal, só que transplante intervivos. Eu participei de 2 com ele, desses transplantes. A gente acabou publicando, está publicado esses 4, 5 casos, mostrando que esse faz parte do transplante oncologia. Então, para o paciente que tem câncer, há uma tendência hoje a se fazer. Um detalhe é que o paciente tem que ter doença exclusiva do fígado. Daí a necessidade de você fazer, pedir um PET-CT para saber se não tem doença extrahepática, que aí você vai contraindicar. Saber se ele fica com doença estável para a quimioterapia. Então, tem vários pontos que indicam o CEA baixo, por exemplo, no paciente com metástase hepática, para fazer o transplante hepático. Mas essa área é uma área que está em ascensão, já foi levado para a Câmara Técnica Nacional para ver se aprova. O problema do Brasil de não aprovar é mais porque a gente tem muito paciente na lista e a mortalidade na lista ainda está alta. Ou seja, a gente não está conseguindo suportar as nossas demandas, vocês querem incluir mais colangiocarcinoma e mais metástase hepática, então parece que vai segurar um pouquinho, mas muito provavelmente em 2, 3 anos vai ser aprovado. Professor, eu estava em Porto, lá no Instituto Português de Oncologia, e eles apresentaram, em 2016, exatamente alguns dados e não artigos sobre transplante hepático em paciente, obviamente, com metástase de câncer gástrico, só no local. Eu, obviamente, me manifestei e pedi algumas informações a mais, mas como eles não tinham o artigo e o N era muito baixo, era assim 3 casos, ficou um pouco a desejar essa situação de informação e viés, assim. Então, a minha pergunta nesse caso, eu estava escutando falar, eu achei que é o amadurecimento mesmo, porque todos que você falou, né, são situações que, teoricamente, a gente vê que consegue ter um bom prognóstico na maior parte das vezes. Neuroendócrino em especial, porque responde muito bem à questão cirúrgica, né? A gente não tem muita discussão a respeito disso. Mas, assim, de maneira geral, 2 perguntas. Se existe lá, aqui também, ou você já viu indicação para câncer gástrico metastático? Uma. Outra, dos outros. Lógico que tem um N baixo, mas e o prognóstico e sobrevida? Como que você tem acompanhado isso? Como é que isso... A curva da sobrevida da metástase hepática do câncer coloretal no grupo da Noruega, que é o único talvez que já tem volume para começar a escrever e mostrar, comparar com outros, ele está superior em casos selecionados, aqueles casos que tem os 4 critérios, tá? Uma doença restrita ao fígado com PET, um CEA baixo, tal. Então, se ele está ali, ele consegue ter um resultado melhor do que o paciente com carcinoma parcelar. Então, a sobrevida em 1 ano, por exemplo, para o paciente com cirrose, que nos Estados Unidos é 90%, 95%, você consegue ter 80% de sobrevida para o paciente com metástase. Então, é um negócio, um dado bem interessante para ser apresentado e discutido.
é óbvio que sempre você vai comparar com o padrão que é a quimioterapia e a ressecção. Ou seja, o que você tem na mão é ressecção e quimioterapia. Qual o resultado com a quimioterapia, mudando de primeira linha para segunda linha, por exemplo, e o que você tem naquele paciente que tem doença estável, tirar o fígado e botar outro fígado. É um detalhe que tem mostrado resultado e por isso que eles estão seguindo. O colangiocarcinoma, a mesma coisa. Há uma tendência no colangiocarcinoma, por exemplo, de fazer o transplante logo de imediato e não tentando a ressecção, porque até hoje tenta tirar o colangiocarcinoma, quando não consegue, prepara para o transplante. Então eu sugiro, porque ao invés da gente tentar tirar, não leva logo para transplante. Então essa discussão está na Clínica Maio e certamente vai ter progresso para mostrar para o mundo se é possível fazer ou não já de cara, ou seja, trocar a quimioterapia pela imunossupressão, que é a principal discussão que tem. No câncer gástrico, eu não vi casos nenhum descrito na literatura, mas certamente tem casos, situações pontuais em um local ou outro. Eu não consegui ter acesso aos resultados e aquilo me intrigou muito naquela ocasião, mas eu não quis. A gente, como estava convidado do serviço, é de bom tom e a gente ter uma gentileza de não ficar interrogando muito a respeito daquilo, mas tinha um número muito baixo. Me lembro que era só 13, era uma coisa que para mim completamente nova, porque eu não havia visto em lugar nenhum, mas enfim. O colangiocarcinoma, só para complementar aqui, é sem dúvida um dos tumores mais desafiadores do ponto de vista cirúrgico. E uma das técnicas da cirurgia do colangiocarcinoma é o no-touch. Então, assim, pensando no transplante, o que é o no-touch? É não tocar em determinadas regiões na porta, porque você acaba mexendo muito próximo ao tumor e, teoricamente, a cirurgia não fica oncologicamente satisfatória. Então, pensando nessa fisiopatologia, pensando no objetivo da cirurgia para o colangiocarcinoma, talvez o transplante cai nesse sentido, né, professor? Porque você ressecaria todo o fígado, né? E a porta, a via biliar, a artéria, tudo junto. Então, não tocaria realmente próximo do tumor. E sem contar que a complexidade da cirurgia do colangiocarcinoma já por si só é extremamente elevada, né? O transplante seria uma coisa um pouco mais, digamos assim, tranquila, né? O transplante, o professor pode me corrigir aqui, tecnicamente ele é mais fácil do que a cirurgia do colangiocarcinoma. Exatamente. Só para a gente progredir um pouco e falar, é fantástico essa conversa de transplante hepático, é de fato fantástico e apaixonante mesmo. Mas para a gente progredir um pouco e falar do pâncreas, eu queria aqui fazer só uma observação. Quando a gente pega as pessoas no consultório e câncer de pâncreas é igual à morte, ponto. Então, quando chega no consultório, as pessoas vêm com essa cabeça. A gente, aqui na clínica, a gente tem batido muito em cima disso. Não é bem assim. Nós temos casos de pessoas com câncer de pâncreas que estão vivas. A gente tem... Não adianta eu sempre falo, não adianta a gente só citar essa questão generalista de câncer de pâncreas vai morrer. Nós temos que citar nomes, e nós temos vários nomes. Eu até falei para o Leandro, a gente tem que trazer um paciente nosso que está uma sobrevida alta do câncer de pâncreas, trabalhando, e já faz uns 4, 5 anos, né, Leandro, que aquele paciente foi operado. Então, existe um tabu gigantesco, isso, e um medo muito grande. Então, queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência com a sobrevida pós-operatória do câncer de pâncreas, para a gente tentar quebrar um pouquinho também esse tabu. O câncer de pâncreas é um ponto alto no nosso ambulatório, do paciente quitérico. O problema do paciente com câncer de pâncreas, ele chega muito tardio. De cada 5 pacientes que vêm com câncer de pâncreas, 1 tem indicação de levar para a cirurgia, ou seja, 20% apenas são considerados ressecáveis. Com a evolução da quimioterapia, melhorou muito, desde o estudo com o FOLFIRINOX. Sim. Melhorou a conduta, a gente começou a ficar mais agressivo. Em 2008, começaram a discutir a forma de tratar cirurgicamente, que é a excisão total do mesopâncreas. A gente começou a fazer a excisão total do mesopâncreas, está com uns 4, 5 anos, a gente começou a ter resultados semelhantes ao resultado que eles estão propondo para Heidelberg. Sobrevida de câncer de pâncreas, por exemplo,
em 5 anos, em outros serviços era 20%, 18%, 20%, 22%. A sobrevida em Heidelberg já chegou a 41%, por exemplo, que é um espetáculo. Nossa. 41% vivo em 5 anos. A maioria das recidivas não é sistêmica, a maioria das recidivas é local e a recidiva hoje é no mesopâncreas. Se você pega um paciente que tem câncer de pâncreas, tem paciente de câncer de pâncreas operado, vivo de 5 anos, 8 anos, tá? É o número pequeno, mas tem. Aí começa a discutir, mas isso é biologia tumoral, está se discutindo biologia tumoral, aquele caso diferente. Mas a gente tem dado mostrando anátomo patológico, mostrando adenocarcinoma ductal do pâncreas, mostrou a clínica, mostrou o resultado da cirurgia, mostrou peça. A linfadenectomia hoje é importante porque os dados mostram que o paciente tira 30 linfonodos, 35, 40 linfonodos na dissecção e você tem 3 linfonodos doentes, o resultado é pior. Tá? O resultado é pior quando tem 3 linfonodos positivos. Você tem que tirar a cadeia. Hoje a gente tira a cadeia, vai lá na artéria mesentérica superior, a gente faz a dissecção, a extensão de dissecção mesentérica, a gente consegue ter resultado. Bom, esses pacientes, eles conseguem, primeiro, um outro paciente vai ter um pouco de diarreia, mas a sobrevida com qualidade é alcançada na maioria dos pacientes. Ou seja, você resseca, hoje você consegue fazer enzima pancreática, a gente consegue fazer pancreatectomia total, e a gente tem um trabalho internacional que a gente coletou, dado a partir de um grupo de estudo lá da Turquia e da Coreia do Sul, que é transplante hepático em metástase hepática, ou seja, cirurgia do pâncreas em paciente com metástase hepática. A gente tem paciente com câncer de pâncreas e metástase hepática que há pouco tempo atrás não tem indicação de cirurgia, hoje tem perfeita indicação de cirurgia em casos selecionados, que eles chamam de oligometastático, ou seja, paciente com doença sincrônica e paciente com doença metacrônica. Há uma tendência hoje com a quimioterapia, com a evolução da quimioterapia, a entrada da imunoterapia, a gente começa a expandir mais a conduta para esses pacientes. Mas a gente observa que a cirurgia é um ponto importante no resultado do paciente. Professor, critério de ressecabilidade do tumor de pâncreas. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque as pessoas têm que entender que não é tudo mesmo, tudo igual, né? Tem algumas situações que, por ter muito vaso, o senhor vai explicar isso, é bom que as pessoas entendam que tem algumas situações que dá para ressecar e outras que não dá. Eu queria, só para complementar a sua pergunta, né, aproveitando e falar um pouquinho sobre os tumores borderline. Porque eu acho que isso se encaixa com a questão quando a lesão toca ou quando a lesão invade a artéria ou a veia. Depois nós vamos, eu acho que era inclusive essa. Eu ia falar sobre a invasão de 180 graus de comprometimento mesentérico, igual a gente tem o caso aqui. Um dado interessante, tem um trabalho interessante do Thilo Hackert, que ele mostra, no título do trabalho, diz assim, avaliação de 180 graus. Quando ele começou a pegar os pacientes que tinham exame de imagem, 180 graus, ele aumentou para 270 graus. O paciente que tinha menor ou igual a 270 graus de invasão no exame de imagem, 98% não tinha invasão da artéria, por exemplo, do vaso da artéria. Quando ele toca a veia, a gente discute muito 180 graus, ele foi dividido a invasão arterial e venosa, porque a gente sabe que hoje o cirurgião do aparelho digestivo domina muito mais a ressecção venosa, a gente faz em torno de 15%, 20% de ressecção venosa nesse paciente, particularmente veia mesentérica e veia porta, mas hoje a gente tem feito ressecção arterial. E tem um trabalho do Marco Del Chiaro mostrando que a ressecção arterial é superior à quimioterapia isolada. Daí, é claro que tem que ter cirurgião com expertise para fazer ressecção da artéria e ressecção da veia. Exatamente. Bom, o conceito que a gente utiliza de borderline, o borderline de 180 graus, você tem que reavaliar, porque quando você discute quimioterapia, discute o FOLFIRINOX, por exemplo, que é o mais utilizado, que tem sido mais eficaz, você tem que avaliar que uma boa parte das vezes
o FOLFIRINOX agiu, a droga agiu muito bem, mas no exame de imagem ele aparece a mesma coisa, a imagem é a mesma. Entretanto, é um paciente que tinha um CA-129 alto e depois ele cai o CA-129. O CA-129. Quando você for analisar, você tem que analisar pelo CA-129 e não pelo exame de imagem, porque tem fibrose. Então, todo paciente que tem um envolvimento venoso de 180 graus e que fez FOLFIRINOX e o paciente deu sinal ele está doença estável no exame de imagem e caiu o CA-129, ele tem que ser levado para a cirurgia. E outro detalhe, você não tem que esperar que o tumor, fazendo quimioterapia, até o tumor afastar da veia. Isso não vai acontecer na maioria das vezes. E a veia, naquele caso, faz parte da doença. Então, você tem que fazer a ressecção do tumor e da veia, porque você não consegue identificar, naquele momento, se tem tumor tocando ou se tem só fibrose, resposta da quimioterapia. Sim. Esse é um detalhe que tem que ter muito cuidado na identificação, mas a maioria da gente deixa a discussão sempre a discussão do tumor board. E aí, quem vai dizer se ele é ressecável ou não, normalmente é o cirurgião. O radiologista mostra a imagem, sim, discute com ele, tal, tá isso. Aí a gente pergunta quanto está o marcador caiu, isso aqui. Então, esse paciente tem que dar para ressecar, dá para tirar a veia porta. Aí a artéria não. A artéria é outra discussão, porque a artéria entra muito o status do paciente, né, a capacidade, a extensão da invasão e como você vai reconstruir. Queria só perguntar a respeito de estenose e as complicações, se quando a gente consegue tirar, né? Estenose da mesentérica, etc. Nós fazemos... Existem técnicas que fazem você alongar a veia mesentérica. Existe uma manobra chamada manobra de Koch, uma manobra completa, que faz a excisão total do mesopâncreas e que você consegue fazer anastomose, onde a veia mesentérica superior consegue alcançar lá em cima na veia porta e sem a veia esplênica. A gente consegue deixar a veia esplênica ligada desde que a veia gástrica esquerda vá drenar em direção à porta, ou seja, o fluxo não vai ter congestão, e a gente consegue ressecar até próximo da origem das veias jejunais, ou seja, se a invasão não está abaixo da borda inferior do duodeno no exame de imagem, é porque não atingiu a veia jejunal, então você consegue perfeitamente fazer a anastomose ali. Quando invade a veia jejunal, você vai ter 3 veias pequenas, é difícil juntar para formar uma veia para fazer a anastomose. Então, normalmente, esse sim a gente considera como irressecável do ponto de vista venoso, porque vai ter uma cirurgia muito mais complexa. O professor deixa claro também que a experiência do radiologista é imprescindível nesse caso, né? Porque eventualmente pode subestadiar ou superestadiar lá. Então, a gente tem que ter um radiologista também experiente com isso e da nossa confiança. A gente sente muito isso aqui, em especial cidades do interior. E uma outra coisa que tem ocorrido que atrapalha muito a gente, não sei como que o Leandro vê isso, mas a gente tinha costume, acho que nós, da nossa época, né, sou formado há 25 anos, de ter uma pessoa para discutir. E hoje, com essa situação de você mandar exames pela internet, você perder a referência do radiologista, isso fica péssimo para nós, para poder fazer qualquer tipo de programação, né? É comum a gente mandar para 1 ou 2. No grupo tem mais de 20 radiologistas. Sim. Uma parte faz medicina interna, que é essa parte que vê essa área. E eu prefiro mandar para 1 ou 2 radiologistas apenas. Eu escolho 2 ou às vezes 3, para não ficar botando para todo mundo, que eles vão dar resultados conflitantes também. Aí eu prefiro descer na imagem, vou discutir com ele, do que eu só pego. Eu sempre digo, na residência, você não tem que ficar lendo laudo, não dá para ler laudo, tem que descer e discutir. Exatamente. E às vezes você ajuda ele. Eu já tive a possibilidade de mudar o laudo, porque eu disse, não, eu falei do caso, ele entendeu. Um detalhe em relação à invasão, às vezes ele está tocando, e quando começa a quimioterapia, a gente vê que a artéria, por exemplo, ela está normal, a artéria é bem mais resistente, ela está normal, então não mudou a formação da artéria, então você consegue fazer a cirurgia preservando a artéria. A gente faz uma técnica interessante chamada divestment, que seria dissecar como se tirasse o casaco da artéria ali. Então, o periadventicial e o subadventicial, que tira a artéria, a borda da artéria, e ela continua viável, sem a necessidade de ressecção arterial. Professor, para a gente progredir um pouco, eu queria que o senhor falasse a respeito do uso e também da importância da cirurgia robótica nesses tumores de pâncreas.
A cirurgia robótica tem avançado bastante. Eu vi vários cirurgiões e discuti bastante sobre cirurgia robótica em câncer de pâncreas. 3 deles a gente teve recentemente. Um deles foi o John Martini. A gente estava com o John Martini tanto em Barretos quanto no Rio de Janeiro, no Congresso de Robótica. E ele viu as nossas apresentações, ele viu que é bem complexo. Tanto que quando tem envolvimento vascular, ele mesmo diz, eu não faço cirurgia robótica. Tem um detalhe que o pneu peritônio dificulta a aproximação dos vasos. Então, você, quando faz cirurgia ressecção vascular, é muito maior a probabilidade de você usar enxerto na robótica, por exemplo, do que na cirurgia aberta. A cirurgia aberta você consegue aproximar mais o vaso e o pneu peritônio dificulta isso. O outro que a gente discutiu foi a Sharona Ross, que é uma cirurgiã brilhante lá de Tampa, que também a gente discutiu com ela sobre isso, ela também não faz. E o outro é o Svanto Sucandi. Svanto Sucandi esteve agora no Rio de Janeiro, no Congresso de Cirurgia Oncológica. Eu dei minha aula antes, ele deu aula dele depois e disse, olha, essa dissecção do órgão, ele falou, no auditorloto, a dissecção que o Orlando mostrou aberta é melhor que a minha, porque ele teve mais dificuldade, apesar da robótica ter o Endovrist, que é a munheca no robô, você consegue rodar um pouquinho mais, mas ele não consegue chegar do lado esquerdo, por exemplo, da artéria mesentérica superior, como a gente faz. Então a gente isola tudo, e eu vi que os vídeos dele não mostravam essa área isolada, que é o que diz, isolar e dissecar do lado direito. Mas se você tem a cirurgia que a gente faz, é uma cirurgia à la carte, ou seja, cirurgia à la carte, dependendo do exame de imagem. Então, se você tem tocando a artéria, por exemplo, o tumor, esse é o paciente que não tem indicação de fazer cirurgia robótica. Então, dá para fazer perfeitamente. A cirurgia robótica tem menor trauma, menor agressão e certamente vai ter melhor resposta à imunidade do paciente, porque a cirurgia aberta compromete mais a imunidade e que talvez para um grupo de pacientes que não tenha aquela invasão ali a nível da artéria mesentérica e veia porta, ele vai se beneficiar. Já os pacientes que você precisa de uma ressecção mais alargada, ou a robótica vai melhorar o padrão, e que é muito provável que melhore o padrão das pinças, do material, e você consiga alcançar isso, ou vai continuar fazendo cirurgia aberta para ser um pouco melhor. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, professor, nós fizemos, eu juntamente com meu colega, Leandro Murozins, nós fizemos as primeiras duodeno-pancreatectomias laparoscópicas. Só que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, até o momento, nós não fizemos nenhuma anastomose pancreato-jejunal por laparoscopia. A gente faz abertura. Por quê? Porque isso também eu acho que é importante falar. Porque a gente não pode diminuir a qualidade da nossa cirurgia só para manter uma via de acesso. Então, nossos pacientes todos saíram sem fístula. Temos 3 casos apenas, mas todos sem fístula. E para também bem selecionado, foi caso de papila também, mas é uma coisa que o robô também acrescentou bastante, que foi realmente a anastomose, a delicadeza, não a anastomose vascular, mas a anastomose pancreato-jejunal. Então, a gente faz uma pequena abertura e faz manual. A biliar, faz entero, tudo por vídeo, e a ressecção toda laparoscópica, e a reconstrução do pâncreas aberta, uma pequena abertura. Essa anastomose, a gente tem uma técnica de anastomose que a gente aprendeu e modificou em 2016 e começou a fazer. No Brasil, em torno de 10 ou mais cidades já estão fazendo anastomose. Às vezes ele manda um vídeo para a gente, essa aqui a gente fez e tal. É uma técnica bem padronizada. Foi discutida agora no Congresso. O Alexandre de Belo Horizonte mostrou, inclusive, a nossa anastomose, essa aqui é a anastomose do professor Orlando, mostrou que é uma anastomose bem interessante. É óbvio que o conceito de fístula pancreática vai muito além da anastomose como um ponto único, mas ela é importante na discussão do resultado final, que é a diminuição do índice de fístula. O senhor deu essa aula, foi no Sobracil também? Sim, no Sobracil. Foi quando eu vi a primeira. Leandro, eu vou passar para a hepatocarcinoma, mas antes eu queria te perguntar se você tem alguma outra coisa que você queria falar a respeito do pâncreas. Então, professor, eu queria só deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo a gente a respeito do pâncreas, né? Porque a gente já falou
Mas o que se percebe, pessoal, é que, obviamente, a gente, tanto na nossa experiência como na experiência do professor, existe, obviamente, casos de muito sucesso no tratamento do câncer, né, professor? Então, na verdade, o que a gente quer também com isso é fazer com que as pessoas entendam que não é uma sentença de morte, né? Vamos encarar, vamos lutar e se tiver condição, obviamente, antigamente a gente não falava em ressecabilidade de maneira que fala hoje. A gente está aqui falando de ressecabilidade tocando vaso e etc. E tenho certeza absoluta que nós vamos progredir nessa situação, né? Só um detalhe a mais em relação à discussão do pâncreas. Por exemplo, a gente discutiu muito porque vários países adotam o que a gente chama de centralização. Eu acho assim, se tiver um paciente aqui em Rondonópolis, teria que mandar para o doutor Leandro. Quanto mais você mandar para o doutor Leandro, mais ele tem volume, mais vai ficar esperando. Não dá para dividir, para democratizar. Esse eu mandei para o doutor Leandro, esse outro eu mandei para não sei quem. Não, tem que mandar porque você vai ter o maior número. Tanto que se discute que você tem que fazer o mínimo para ter expertise ser em torno de 60 doses na pancreatectomia, e para você adquirir o ritmo tem que ser 20 por ano. Todos que falam, você tem que fazer 20 por ano para começar a pegar ritmo. Então, acho que a tendência no Brasil é que a gente tenha essa centralização, tanto pelo Sistema Único de Saúde como nas seguradoras. Lá para o ano 2000, eu li um trabalho a respeito sobre cirurgia de próstata, doutor, que falava exatamente isso. E dependendo do lugar onde é feita a cirurgia, as sequelas, elas ficam lá de 5 até 75%. É gigante. Então, tem serviço que não tem experiência, como o senhor está dizendo, professor, e tem outro serviço que tem muita experiência. Obviamente, as consequências e as sequelas no pós-operatório vão ser bem menores. Falar um pouquinho, então, a respeito do hepatocarcinoma. A gente já falou um pouco de critério de ressecabilidade do hepatocarcinoma, mas eu queria que o senhor repetisse um pouquinho para a gente já entrar no hepatocarcinoma. E a gente já falou também do transplante que a gente ia explorar, então se o senhor quiser falar alguma coisa a mais e complementar, seria interessante. A gente tem isso tudo, a gente tem dois tipos de paciente, é o paciente cirrótico e o paciente não cirrótico. Eu acho que é uma discussão bem interessante. É comum você ter pacientes vírus B, em que ele apresenta o carcinoma hepatocelular sem passar pela cirrose, ou seja, um percentual de 15, 20% dos pacientes podem ter o vírus B e ter carcinoma hepatocelular sem ter cirrose, mas a maioria dos pacientes, incluindo o vírus B e o vírus C, eles passam pela fase de cirrose para ter o carcinoma hepatocelular. Uma das discussões, vários detalhes entram na discussão do carcinoma hepatocelular. Um deles é o tamanho, ou seja, para você fazer o transplante tem que ser aquele tamanho que a gente falou de 5 centímetros, um 5 centímetros, outro ou 3 menor do que 3. Tem o status do paciente, que a gente utiliza um critério chamado MELD, é o mais utilizado. Tem que ver o status dele, se ele aguenta uma cirurgia maior de grande porte, o quanto vai ficar de fígado na cirurgia para o caso da ressecção, e aí você filtra o paciente e leva para o critério que a gente chama critério de Barcelona. É o mais utilizado, apesar de ter uma ou outra falha pontual, mas é o mais utilizado. Se a gente começar a imaginar um paciente com carcinoma hepatocelular, ele tem os dois primeiros procedimentos, o transplante hepático e a hepatectomia, são os de indicação primária, porque eles têm intenção curativa. Com uma diferença, o carcinoma hepatocelular é restrito àqueles pacientes que têm um tumor só, e o paciente que vai fazer a hepatectomia, ele tem que ter uma pontuação no MELD menor ou igual a 9, ou seja, o status da função hepática ele tem que estar preservada. Então, você não pode ter um paciente muito doente. Ele tem que ser um CHARD A com MELD menor ou igual a 9. Para o paciente que vai fazer a hepatectomia, você não pode deixar menos do que 40% do fígado. O paciente vai fazer insuficiência hepática. Então, ele tem um tumor grande, ele não é cirrótico, dá para fazer e te deixar 25%, 30% do fígado. Mas se o paciente é cirrótico e tem um tumor grande que não dá para transplantar,
esse paciente pode ir para hepatectomia desde que você deixe pelo menos 40% do fígado. Porque a diferença, por exemplo, do transplante hepático, o doutor Leandro acabou de falar agora, a gente começa o transplante no paciente cirrótico, com ascite, com mel de alto, com tudo, a metade da cirurgia é um desastre, porque ele tem alteração de coagulação, tem tudo. Na outra metade, depois que você põe o fígado, é um outro paciente, ele começa a coagular, o fígado começa a ficar bonitinho, não tem mais aquele sangramento, então começa a produzir bile, ele melhora a diurese no intraoperatório, ou seja, de imediato ele começa a melhorar. Na hepatectomia, do começo ao fim, é uma cirurgia desastrosa, realmente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter intercorrência, porque ele não melhorou a função hepática nesse intervalo. Daí, as outras 3 mais comuns, apesar de existirem mais de 20 condutas, as outras 3 mais comuns são a quimioembolização, que pode ser utilizada para trazer o paciente para o transplante. A quimioembolização arterial, é utilizado uma droga, a doxorubicina. Tem a ablação, a ablação por radiofrequência, que era a mais utilizada, agora o microwave está sendo utilizado, micro-ondas, é mais caro realmente. Eu vi isso lá na Nova Zelândia, eles começaram a fazer em 2018, 2019. E a gente tem a quimioterapia que mudou, o que antes se utilizava o sorafenib, hoje se usa o atezolizumab mais o bevacizumab, que é o tratamento de eleição para esses pacientes. Então, a gente tem uma série de condições para tratar o paciente com carcinoma hepatocelular, e aí você vai avaliar passo a passo qual é o melhor para aquele paciente. Eu ia falar da tratamento combinado de radioablação e quimioembolização, você já falou, e de fato nós tivemos um avanço mesmo na questão da quimioterapia, porque o Nexavar, ele deixava a desejar, né? Você não tinha muito para onde correr, e eu fico muito feliz que hoje nós temos outras opções, como essa que você acabou de falar, e de fato está tendo a melhor resposta mesmo. Uma outra coisa são os critérios de exame. A gente já falou a respeito da importância da PET-CT e queria falar um pouquinho da importância da PET-CT nesse caso e também da experiência com a ressonância com o contraste hepatoespecífico Primovist. Todo o paciente que tem carcinoma hepatocelular, você tem que fazer a avaliação completa, porque antes de utilizar muito tomografia do tórax para olhar o pulmão, né? Era muita rotina do pessoal da oncologia clínica. A endoscopia digestiva, para ver varizes, ver tudo, estudar bem o paciente, saber se o paciente tem ou não tem ascite, porque se o paciente tem ascite, por exemplo, ele não tem indicação de hepatectomia. Então, olha, o paciente com ascite já corta para hepatectomia, tem que ser outro procedimento. E o PET-CT ele veio para melhorar isso, melhorar e investigar a avaliação do paciente, saber se tem doença extrahepática, saber como é que está a função dele, então você consegue ter um padrão disso. Além disso, a ressonância nuclear magnética ganhou um aliado a mais, que é o contraste hepatobiliar específico, que é o Primovist, que ele tem a capacidade de identificar, porque como ele tem a drenagem dele é por via biliar, você consegue ver como é que está a lesão. A gente utiliza o Primovist, começou utilizando mesmo para diferenciar adenoma hepatocelular de hiperplasia nodular focal. Exatamente. O paciente que tinha uma lesão ali, bora ver, vamos fazer o Primovist para ver se é adenoma, se é hiperplasia, particularmente na mulher. E hoje a gente utiliza para metástase hepática e utiliza para carcinoma hepatocelular. Eu acho que é interessante esse cuidado de fazer isso nesses pacientes. Professor Orlando, a respeito do prognóstico dos pacientes com hepatocarcinoma, eu acho que bate mais ou menos o que a gente já falou do pâncreas, tumor inicial e etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do prognóstico e sobrevida. O paciente que tem se a gente observar a curva daquelas 5 medidas, o que tem melhor sobrevida é o paciente transplantado. A gente, quando começa a comparar, não, mas a quimioembolização está bem, não sei o que, não consegue. O transplante é o que tem a melhor curva. Quando você observa, tem vários trabalhos que mostram as 5 curvas que bota o transplante, a hepatectomia, não sei o que, e mostra que ela é melhor. Você chega a ter sobrevida no primeiro ano, por exemplo, 95%, 98% nos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil está muito heterogêneo.
Tem lugar que tem sobrevida de 90% a 95%, mas tem lugar que tem sobrevida de 75% no Brasil. Mas nos Estados Unidos a sobrevida é lá em cima, porque eles têm indicadores que fiscalizam muito isso. A sobrevida na hepatectomia, você tem que alcançar 80% em um ano. Ou seja, se você não avaliar que não vai ser possível ter uma sobrevida de 80% no primeiro ano, você não faz a hepatectomia. A sobrevida, quando você compara os pacientes que têm trombose de veia porta, por exemplo, eles são piores para a hepatectomia e melhores para o transplante quando não é extenso. A trombose tipo 1 ou tipo 2, você consegue tirar perfeitamente e a sobrevida ser semelhante ao paciente que não tem trombose, porque vai haver a porta no procedimento. A sobrevida, quando a gente analisa a ablação por radiofrequência, ela depende muito do tumor. Tumores maiores ou iguais a 3 centímetros, que é o limite, tá? É o limite você utilizar a agulha de ablação por radiofrequência. Se ele for maior, o resultado é pior, que você não consegue pegar toda a lesão, mesmo você fazendo tais sessões. Tá? Então, acho que quando você avalia a sobrevida, você diz, olha, eu quero um paciente que eu tenha uma boa sobrevida para ele. Então, você pode fazer isso. E o outro, acho que você já tinha comentado a associação dos procedimentos. Você pode fazer uma hepatectomia menor e uma lesão funda lá no segmento 4, você fazer a ablação. O paciente está estável e você consegue avaliar uma lesão de 2 centímetros, por exemplo. Se você for tirar essa lesão, você vai tirar muito parênquima, vai diminuir o quanto vai ficar de fígado. Então, você, eu vou só tirar um pedaço aqui e vou fazer a ablação. Então, tem a associação da hepatectomia com a ablação, da hepatectomia com a quimioembolização, e tem a ponte da quimioembolização para o transplante hepático, que é uma coisa bem interessante. O paciente que tem uma lesão grande de 7 centímetros, por exemplo, o Sistema Nacional de Transplante aceita isso, leva o paciente para fazer quimioembolização, faz a doxorubicina, a lesão diminui, cai para 4,5 centímetros, você mostra o exame de imagem e consegue listar. Então, isso é um detalhe bem interessante que no Brasil é perfeitamente aceitável. Professor, para a gente progredir um pouquinho mais, eu queria falar sobre metástase hepática um pouquinho, mas, Leandro, você quer falar um pouquinho mais ou complementar alguma coisa? A metástase hepática. Quando chega naquela... Primeiro que eu acho que a gente ter falado do transplante no começo já respondeu muita coisa, né? E já adiantou muita coisa que a gente vai falar aqui, ou está falando aqui na nossa conversa. Mas quando chega, eventualmente, as pessoas metastáticas, por exemplo, com metástase hepática, é uma coisa que o prognóstico se torna muito, muito ruim. E metástase única, por exemplo, eu tenho uma paciente que, na época a gente não fazia aqui, um anatomopatológico e tudo que a gente fez... ela foi encaminhada para Rio Preto, eles fizeram a ressecção de uma metástase única no fígado dela por tumor de cólon, e faz 20 anos. E ela voltou para a vida dela, inclusive dá aula e toca a vida, e ela vem comigo, agora ela já vem comigo uma vez por ano para exames. É cura, na verdade, né? Então, a gente tem essas histórias ao longo da nossa vida. E a gente... quando se fala de metástase hepática, existe aquela situação do grande preconceito. Então, obviamente, em grandes volumes e etc., a gente já falou a respeito do transplante, mas eu queria que o senhor falasse a respeito de critério de ressecabilidade. A gente sabe de que as metástases sincrônica, metacrônica, eventualmente você usa fazer a quimioterapia antes, mas tirando essa situação da quimioterapia para diminuir o tamanho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dos critérios. Bom, o que a gente tem visto os pacientes começam a ser totalmente divididos, se ele é um paciente que tem um quadro obstrutivo ou não, se ele tem uma doença sincrônica com um quadro obstrutivo, você vai tratar a obstrução depois da lesão. Mas se você, hoje, o que se discute bastante é uma cirurgia chamada reversa, ou seja, o paciente tem um tumor do colo que não está obstruído e tem uma metástase grande, onde a cirurgia do colo pode ter algum tipo de intercorrência e você perder o momento de tirar a lesão do fígado, você operar primeiro o fígado. Você pode operar primeiro o fígado, o paciente tira o tumor do fígado, vai para a quimioterapia e depois tira o tumor do colo. A cirurgia reversa, tem serviço que a cirurgia reversa representa 60% dos procedimentos utilizados em determinado serviço, que é um detalhe muito interessante.
O outro é a possibilidade de você saber se o paciente responde à quimioterapia. Então, o paciente que não tem obstrução e tem uma lesão grande, você está autorizado a fazer quimioterapia, pode utilizar o esquema inicial clássico tipo FOLFOX, e se o paciente respondeu, o paciente começou a responder, você pode fazer a cirurgia ao mesmo tempo, que normalmente quando é feito por laparoscopia acaba tendo um resultado um pouquinho melhor, ou você pode começar pelo colo, volta para a quimioterapia e depois faz o fígado. Quando você tem múltiplas lesões, a gente tem feito um procedimento chamado ALPS, ou seja, você avalia o remanescente hepático, a gente faz a volumetria, e eu fiz um ALPS recente que ele tinha uma lesão, ele tinha o fígado todo com lesão, preservando apenas o segmento 2. A gente fez um ALPS chamado ALPS monossegmento. Ou seja, é interessante. O que a gente sugere é que todos os pacientes com metástase hepática de câncer coloretal sejam encaminhados para o tumor board e seja visto por um cirurgião que tenha capacidade de fazer esse tipo de procedimento. Quando você seleciona um paciente com metástase hepática, aí entra, você conhece muito melhor do que o Carrais, o NRAS, instabilidade BRAF. Então, instabilidade microsatélite, você consegue ver o paciente que vai se beneficiar. Se é o tumor de colo direito ou tumor de colo esquerdo, a gente vê que o tumor de colo direito ele tem um resultado um pouquinho pior do que o tumor de colo esquerdo. Então, isso leva você a imaginar o número de situações que você tem que utilizar paciente por paciente. Então, é fundamental. A gente tem resultado, como você comentou, de paciente que operou, tinha uma lesão pequena e nunca mais apareceu também. E a gente tem também paciente que operou e teve recidiva, operou de novo. A gente tem paciente com 15 anos, 13 anos, a gente tem paciente operado, fez quantas cirurgias? A gente fez 4 cirurgias. E é interessante que parece que aumenta o intervalo. Às vezes eu operei um paciente que tinha um tumor, 2 anos depois, um ano depois, apareceu a lesão, eu operei, depois aumentou o tempo, ele voltou para a quimio, e o paciente fica sem quimioterapia. A sobrevida, hoje tem muita comparação de sobrevida, além de livre de doença, livre de progressão, sobrevida livre de quimioterapia, que é bem interessante esse detalhe, e a gente tem paciente desse jeito. Então é possível integrar junto com a equipe da oncologia clínica, dentro de um tumor board, e tratar esse paciente. Tanto que a gente costuma dizer que hoje a metástase hepática, principalmente a metástase hepática de câncer coloretal, é uma doença crônica. Daí a tendência a fazer cirurgia que a gente chama cirurgia poupadora de parênquima, porque a gente sabe que esse paciente pode precisar de uma outra ressecção lá na frente. Leandro, você tem no dia a dia, você que conduz esse tipo de coisa aqui na clínica. Então, queria que se você tivesse alguma coisa para complementar e falar, que você ficasse à vontade, porque quando aparece é para você que eu mando, né? O que o professor Orlando falou é muito importante. Há bem pouco tempo, a gente via uma pequena metástase, a gente, para as pessoas que não entendem, é mais fácil a gente seccionar o fígado de acordo com uma vascularização e com uma via biliar que é chamado os segmentos de Cugnot. Ou seja, cada segmento do fígado ele tem uma vascularização própria. Então, às vezes, cortar o fígado de acordo com esses segmentos é mais fácil. Então, às vezes a gente via uma pequena metástase distante, a gente já queria cortar todo esse segmento. O que o professor Orlando falou é fundamental. Hoje a gente tenta enuclear essas lesões para preservar o fígado, pensando, como o senhor falou, numa doença crônica que amanhã você precisa ter mais parênquima para fazer novas ressecções. Porque você faz uma ressecção grande, depois pode surgir uma metástase numa região mais centralizada que impede a ressecção. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui e perguntar sobre o ALPS. O senhor já participou de consenso e tudo. Em que pé está o ALPS hoje? Teve um boom no início, né? Com um colega aqui da Argentina, também nos Estados Unidos, na Europa. Depois parece que se arrefeceu e agora parece que ele ganhou uma estabilidade assim, de indicação. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre quando a gente indica o ALPS. O ALPS começou a partir de uma tentativa do cirurgião
fazer uma ressecção, ele não conseguiu e deixou o fígado partido. Quando ele foi fazer a avaliação de imagem, ele viu que o fígado cresceu. Ligou o ramo da veia e o fígado cresceu. Daí os alemães começaram a fazer o procedimento e começou a ser discutido em 2011, mais ou menos. Em 2011, foi apresentado um relato de 3 casos e depois eu estava em Melbourne, essa discussão começou a ganhar corpo e depois eu tive a felicidade de pegar um caso em São Luís e eu tive a felicidade e a sorte de ser um dos primeiros cirurgiões do mundo a realizar esse procedimento. Daí a gente participou do Congresso em 2015 lá em Hamburgo, na Alemanha, de forma que todo mundo fazia Alpes para tentar mostrar que fazia, inclusive com pouca indicação. Foi muito criticado porque tinha uma mortalidade muito alta. A nossa mortalidade do grupo brasileiro foi de 12,8%, quase 13% de mortalidade, que é inaceitável. Depois começou a cair, já tem trabalho mostrando Alpes com mortalidade zero, ou seja, um paciente selecionado. Daí começaram a tirar Alpes para colangiocarcinoma, tiraram a indicação, estão tentando voltar. Alpes para carcinoma passaram tentando tirar e ficando Alpes apenas com metástase hepática de câncer coloretal. E daí tentar ver outros procedimentos que possam substituir. Surgiu há pouco tempo o grupo de Montpellier, coordenado pelo professor Boris Gil, a deprivação hepática, que é a soma da embolização da porta e da embolização da veia hepática, deprivação venosa hepática, e que consegue aumentar o tamanho do fígado, muito semelhante ao Alpes, de forma que hoje a tendência é utilizar essas várias alternativas e diminuir o número de casos que vai precisar de Alpes. A principal indicação hoje é quando você tem tumor no lado que vai ficar. Ou seja, se você tem tumor do lado que vai ficar e tem tumor do lado que vai sair, se você fizer a ligadura da porta, aquele tumor vai crescer. E daí você tem que tirar ele primeiro. Para tirar ele primeiro, o melhor procedimento hoje é Alpes. Então a tendência é que ele persista ainda há algum tempo, mas certamente outras opções vão surgir. E o Alpes, de uma forma ou de outra, contribuiu para a evolução da cirurgia da metástase hepática, principalmente com a deprivação hepática e com o Alpes monossegmento, que antes se dizia assim, para fazer hepatectomia tem que deixar 2 segmentos. Hoje não é mais, hoje a gente faz hepatectomia, eu mostrei esse caso nos Estados Unidos, em que ficou apenas um segmento do fígado e o paciente ficou bem. Professor, essa conversa nossa está sendo incrível. Eu já vou caminhando um pouquinho para o fim, né? Porque senão a gente se alonga muito. Se deixar, acho que a gente fala a noite toda e o dia todo. Eu queria falar um pouco para a gente concluir a respeito de vias biliares. A gente aqui tinha uma situação de pegou vias biliares, inclusive no estado, você não tinha para onde mandar. Era uma coisa extremamente complicada, a questão cirúrgica. Então, a gente já sabia que eventualmente ia ser quimioterapia e tocava para diante isso há 20 anos atrás. E queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da complexidade. Nós já falamos a respeito do transplante bem indicado nesse caso e alguma coisa que o senhor achasse interessante falar a respeito de vias biliares. E, Leandro, se você quiser complementar, que é a sua área também, fique à vontade. Na via biliar tem 2 tipos de tumor. Acho que o primeiro deles é o câncer de vesícula biliar. O câncer de vesícula biliar Muito bem. é terrível. A gente tem muito caso de carcinoma chamado incidental. O achado. A das cirurgias que mais se faz hoje é a colestectomia. Se você tirar a emergência, que tem a apendicectomia, a colestectomia é a principal cirurgia da parede digestiva. O Leandro opera muitos casos, sabe muito bem disso. Alguns desses pacientes vão ter um câncer incidental que depende do tempo de doença do cálculo da vesícula e o tamanho do cálculo. Se tem um cálculo junto com o pólipo, por exemplo, tomar muito cuidado com o pólipo da vesícula. E o incidental, a sobrevida é muito melhor do que o não incidental. No câncer da vesícula, o tratamento é cirúrgico. A tendência é não fazer nos casos do paciente que está ictérico e você consegue levar o paciente para resultado satisfatório, porque hoje é uma tendência a começar a fazer a quimioterapia que não se fazia tempo atrás. Começou a ter vários trabalhos, estudos interessantes mostrando o uso da quimioterapia. O outro tumor é o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma distal não é o mais frequente, é o terceiro mais frequente, mas é o tecnicamente mais fácil de se realizar, que é a duodenopancreatectomia.
O colangiocarcinoma distal é aquele que está abaixo da desembocadura do ducto cístico. O colangiocarcinoma periférico, aquele que está dentro do fígado, chamado colangiocarcinoma intrahepático, que está acima da confluência da via biliar secundária. E o colangiocarcinoma chamado perilar, ou colangiocarcinoma hilar, ou tumor de Klatskin, ele está na confluência. Esse é o mais prevalente. 60% dos tumores são colangiocarcinoma. O tratamento é cirúrgico, não trata sem cirurgia até hoje, mas você precisa de 2 pontos. O primeiro, descomprimir a via biliar, ou seja, quando você não tem uma radiologia intervencionista adequada para descomprimir a via biliar, você acaba perdendo o paciente. A necessidade de fazer embolização da veia porta para ter um fígado maior e estudar o envolvimento vascular. A gente opera com regularidade o colangiocarcinoma hilar, a gente estuda muito a artéria, porque tem que ter artéria boa. A gente tem um outro caso, a gente não faz, mas a maioria a gente faz quando tem envolvimento da veia porta. A gente fez 2 semanas um que tinha envolvimento da veia porta, a gente fez a cirurgia e secou a veia porta. E esses pacientes conseguem melhorar. A gente olhou o paciente no ambulatório, o paciente bem, depois que tirou a veia porta, e fazer quimioterapia adjuvante em casos selecionados. Um outro paciente pode precisar de neoadjuvante, mas não dá para fazer a quimioterapia neoadjuvante com uma bilirrubina muito alta. Eu tenho que descomprimir, trazer a bilirrubina para ficar em torno de 3, 4, para poder fazer a quimioterapia. É um paciente complexo, é um paciente que exige uma equipe multidisciplinar, a radiologia intervencionista tem que entrar, a oncologia clínica tem que entrar, então o cirurgião que faz a herpes biliar tem que estar preparado para fazer, e a terapia intensiva também. Professor Orlando, para a gente já finalizar então, o senhor tem autor desse... Gabriel, coloca aqui a imagem da nossa TV, autor desse livro de cirurgia, né? Cirurgia do fígado, pâncreas e vias biliares. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito do livro, para quem estiver assistindo a gente, em especial os profissionais da área médica, estudante, etc. Isso aqui, o nosso podcast costuma chegar longe, e queria que o senhor falasse um pouco desse livro, que é fantástico. Primeiro, realmente a discussão muito boa, e acabou entrando muita coisa que tem no livro. Acho que é um livro que a gente começou a pensar há muito tempo atrás, a gente conseguiu montar um time de cirurgiões do Brasil, e com o apoio da editora, a editora Rubem, uma editora do Rio de Janeiro, a gente fez um contrato que a gente pudesse mostrar o livro, e a finalidade era divulgar a informação. É um livro que trata sobre doenças benignas e malignas do fígado, doenças sólidas e císticas do pâncreas, doença das vias biliares e transplante hepático. Ou seja, tem muita coisa interessante. Foi feita com cirurgiões de todo o Brasil, incluindo os principais centros do Brasil participam, e também cirurgiões de fora do Brasil, como tem cirurgião de Portugal, da Noruega, da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, do Chile, participando do trabalho desse livro. É um livro de fácil acesso pelo site da editora Rubio, e é um livro que tem sido utilizado para questões de concurso. Hoje ele passou a ser um livro de referência para quem prepara concurso de residência médica, ou seja, o que antes citavam o Seibeston, não sei o quê, hoje eles conseguem citar o nosso livro, então a pessoa que lê já vai ler que tem informação de livro. Os concursos quase não usam informação de artigo, utilizam mais de livro, e esse é o livro que está sendo citado. A gente tentou distribuir para todas as bibliotecas para que tivesse acesso, e a gente também fez com que ele chegasse fora do Brasil, com esses autores que estão aí. A gente pretende, no futuro, lançar uma nova edição, se for necessário, já com a atualidade, principalmente cirurgia robótica, por exemplo, para que ele fique mais encorpado e que consiga manter a função dele, que é ajudar a sociedade a salvar a vida. A gente costuma dizer que quando tem um paciente e esse paciente se beneficia do que estava escrito no livro, ele já pagou a função dele, já fez a função dele de ajudar algum paciente. Professor, quando eu comecei na oncologia, eu dou um valor enorme nesses livros nossos escritos aqui no Brasil, porque quando eu comecei na oncologia, a realidade era... Lembra do De Vita, que era em inglês? Era lá que a gente estudava.
Não tinha isso que a gente tem de você ter hoje em alguns sites que a gente paga, obviamente, mas você ter atualização diária. Acontece a ASCO, a gente tem atualização mensal, então você está sempre atualizado. Uma vez por ano, você tinha que conseguir a edição do Devida e tudo mais. Então, isso é uma facilidade que eu acho que as pessoas que estão, os médicos novos, né, Leandro, não entendem. O que a gente viveu lá atrás, acho que você viveu pior que eu, então parabéns pela iniciativa. Acho uma iniciativa incrível e dou um valor enorme, viu? Uma outra coisa para a gente concluir, já até na linha que o senhor falou a respeito de nova edição do livro, sobre os avanços da cirurgia então de vias biliares, pâncreas e fígado. O senhor falou a respeito da cirurgia robótica. O senhor vê, além da cirurgia robótica, outros avanços na questão cirúrgica dessa topografia? Sim, tem muita coisa avançou de lá para cá. Entrou a evolução da quimioterapia, a passagem para a imunoterapia, acho que avançou bastante. A imunoterapia começou muita discussão, principalmente no ácido GI, o ácido gastrointestinal. A história da imuno começou a mudar o curso das doenças, mudaram algumas estratégias de tratamento dos pacientes com tumores do fígado, mudou a estratégia de tratamento do paciente com tumor da veia biliar e mudou do tumor do pâncreas. Mudou muito com o FOLFIRINOX, mudou muito com a técnica cirúrgica, mudou muito com a biópsia e congelação, e hoje mudou muito com a cirurgia robótica e a cirurgia à distância. A volumetria melhorou bastante, hoje você quase não faz procedimento sem volumetria, e hoje a gente tem uma coisa chamada metaverso. O metaverso é a capacidade que você vê, por exemplo, no fígado, preparar o fígado, mexer, manipular no fígado para saber como se ele estivesse transparente. A gente viu isso lá em Singapura, a gente participou das atividades com o metaverso em Singapura e participou agora recente na República Tcheca, em Praga, com o professor Jiří Fronek. Lá em Singapura com o professor Alfred Kohl e aqui na República Tcheca com o Jiří Fronek. A gente está preparando para fazer grandes discussões com o metaverso e o que pode trazer de benefício, ou seja, a engenharia ajudando a medicina. Eu acho que a tendência vai ser essa, a tendência vai ser a gente melhorar cada vez mais e beneficiar os pacientes. Então, além da robótica, tem muito mais coisa para ser discutido. Leandro. Talvez até o implemento do metaverso na cirurgia robótica, né? Eu acho que uma coisa complementando a outra. Então, a gente falou nos avanços do câncer de pâncreas que nós fizemos essa semana que passou, e a gente vê mudar mesmo o perfil, né? Antigamente, hoje a luta é tornar a doença crônica, eu costumo falar isso. E a gente tem conseguido. Tem algumas histórias de sobrevida muito altas. Questão de prova minha na residência era qual o único quimioterápico para câncer de pâncreas, gemcitabina. Você vê como a coisa mudou. Então, o que você tem? Vai desde a primeira vez que falaram em imunoterapia, estava no Congresso de Foz, o valor da imunoterapia inclusive foi uma questão de aula, isso, Leandro, falando se compensava pelo valor. Compensa a sobrevida pelo valor? E hoje, a gente aqui puxou a imunoterapia de mama, por exemplo, a primeira linha. Isso é uma coisa que em triplo negativo você esperava ver o que ia dar, né? Você tratava e vamos ver o que vai dar nesse caso, entendeu? Então, tem aumentado sobrevida, a resposta patológica tem aumentado drasticamente, né? Tanto que tem um trabalho do pessoal do Instituto Vencer o Câncer falando nisso, que resposta patológica, quando você faz medicamento de alto custo, imunoterapia e tudo mais, é de 90% e os medicamentos do SUS 60%, é uma outra desigualdade que a gente tem que vencer no nosso Brasil. Eu queria então, só para a gente finalizar, doutor Orlando, que o senhor fizesse aí as considerações finais. Eu vou começar aí pelo Leandro, depois passo para o senhor fazer as considerações finais. Primeiro, quero agradecer a presença aqui do Dr. Orlando. Já dar um spoiler aqui que o Dr. Orlando está aqui presente para realizar um procedimento avançado em fígado e espero que seja a primeira vez de muitas. Sinta-se à vontade, tanto no Mato Grosso quanto em Rondonópolis. Sinta-se em casa. Rondonópolis é uma cidade muito acolhedora, o senhor vai notar isso. E espero que outras vezes também a gente tenha a oportunidade de estar junto nessa parceria.
Muito obrigado aqui pela presença do senhor. A gente se sente muito honrado por estar aqui com a gente. É basicamente isso. Professor. Primeiro, eu fiquei feliz em conversar bastante com o Leandro. O Leandro é um brilhante profissional, um grande amigo, uma pessoa que tem uma sabedoria impressionante. E a gente começou a discutir há um tempo atrás, uns 4, 5 meses atrás, sobre o caso. A gente começou, ele mostrava as imagens, começou a discutir. Eu acho que é interessante discutir, eu acho que tem que ter muita gente envolvida, saber que o procedimento é um procedimento complexo. E fez reunião online, Verdade. o Neto participou da reunião online na discussão, o que faz, o que não faz, tudo em benefício dos pacientes. E o que eu vejo é o seguinte, eu gostei muito da cidade, eu vi muita coisa boa na cidade, vi assim, coisas maravilhosas. Eu vim conversando com o rapaz que me trouxe aqui, e ele disse, olha, a cidade você vai gostar, assim, é uma cidade pequena, acolhedora, Sim. e muito avançada, muito evoluída. E tudo que eu falei, que eu perguntei para o Leandro, o Rita, ele falou que tem Rita, Pablá, tem não sei o quê. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante para se discutir aqui. Eu fico feliz em estar aqui com vocês e realmente eu espero voltar para a gente ver mais casos. Já visitei a clínica, gostei. Acho que vai ter uma sala para eu atender lá na frente. Com se certeza. Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigado. Feliz em estar aqui com vocês. Professor Orlando, Leandro, meu grande irmão, queria dizer que foi um grande prazer, uma grande honra a gente conversar. Eu acho que as pessoas, quem faz medicina de maneira apaixonada como a gente, deve entender que isso aqui, para mim, foi o ponto alto do meu dia, talvez da minha semana. A gente estava atendendo, esperando o horário para estar aqui conversando, porque você sempre é uma troca de informação, a gente sempre aprende muito. Muito obrigado. E para as pessoas que chegaram até aqui, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é o tipo de conversa, o tipo de informação que isso é pérola. Se você é da área da saúde, se você é estudante de medicina, se você é médico, se você é enfermeiro, aproveite o que nós discutimos, porque isso, a Oncoprime nós temos essa proposta de levar informação de qualidade de maneira aberta, de maneira livre, de maneira grátis na internet. A gente tem muita dificuldade em achar coisa boa de maneira livre na internet. Então aproveite, porque isso, como já disse, é pérola. Tenho muita felicidade em estar podendo trazer isso para vocês. E a semana que vem tem mais. Nos siga nas nossas redes sociais, tanto da Oncoprime quanto da Oncocast, em especial no YouTube da Oncoprime, onde você vai achar toda essa discussão nossa, essa conversa nossa, na íntegra. Muito obrigado, então. E queria dizer que também, para finalizar, Gabriel vai deixar aí no final... exatamente, eu ia dizer agora, para finalizar, o Gabriel vai deixar aí no final... no link que a gente costuma deixar no YouTube, ele vai deixar todo o contato e as redes sociais do professor Orlando para quem quiser entrar em contato com ele. Muito obrigado a você, obrigado Leandro, obrigado Orlando e obrigado ao pessoal de suporte aí, porque a gente ficou até um pouquinho além da hora. Até a semana que vem.